Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Viva Voz, boa noite. Oi, Bocardi, boa noite para você, para Carol, para todo mundo que nos ouve e nos assiste. Uma ótima semana para todos nós. Oi, Vera. Ô Vera, vamos lá, começar esta semana e este mês também juntos, né? A Amazônia entre seca histórica e a pressão por petróleo. Como é que faz para responder essa crise? Tem o desejo de explorar petróleo, mas no momento que a gente vive cenas, assim, difíceis de encarar, né? Com essa seca toda. Uma seca realmente histórica, pode ser a maior, né, já enfrentada pela Amazônia, Bocardi, por uma conjugação de dois fatores. O fenômeno El Niño, que a gente tem visto aí causar estragos no mundo inteiro e com diferentes manifestações de ali eventos climáticos, e também o aquecimento do oceano, o aquecimento do Atlântico Norte, em até 2 graus Celsius, o que leva ali a esses efeitos de mortandade de peixe, de boto, de seca nos rios e toda essa situação que os estados da Amazônia, e sobretudo o estado do Amazonas, estão enfrentando, né, nesse segundo semestre, nesse início aí do mês de outubro, fim do mês de setembro. Teve uma reunião emergencial na semana passada entre integrantes do governo federal e governadores da região, também deputados e senadores participaram. Eles pedem que o governo tome medidas urgentes, como iniciar um processo de dragagem dos rios da região, sobretudo do Rio Madeira. O que é a dragagem, né? Você, praticamente escavar para remover sedimentos e aumentar o leito dos rios, portanto, aumentar a possibilidade de navegação, porque ela está interrompida em vários lugares. Então, você não tem a possibilidade de tráfego de pessoas, de mercadorias, isso pode levar a um desabastecimento de produtos, assim como já está havendo desabastecimento de água potável para várias populações. Então, uma situação realmente crítica que deverá se prolongar até o primeiro semestre do ano que vem e deverá se estender não só à Amazônia, mas também ao semiárido nordestino. Então, isso vai requerer aí muitas ações do governo, mais dispêndio de recursos, mais gastos, e mostra que essa questão aí das adversidades climáticas não são só mais uma teoria, uma coisa para o futuro, uma coisa para filme de ficção, como muita gente parecia imaginar. E parece imaginar até agora, muita gente levando a vida como se nada estivesse acontecendo, como se esses fenômenos já não estivessem postos no nosso dia a dia e exigindo de nós mudanças de comportamento e dos governos uma mudança de políticas públicas. Então é disso que se trata e coincide com isso, como você falou, a pressão que está aumentando pela exploração de petróleo lá naquela região. Ô Vera, estava lendo aqui uma reportagem que o Globo subiu agora há pouco, da Ana Lúcia Azevedo, falando justamente sobre isso que você está dizendo, e os especialistas todos falando que vai piorar. São 2 fenômenos, né? O Atlântico, que está super quente, e o El Niño, que é no Pacífico. O El Niño não chegou no ápice ainda. Então, pode ser realmente a pior seca da história da Amazônia e também uma seca super severa no semiárido nordestino em 2024. É um fenômeno que vai continuar no primeiro semestre do ano que vem, então realmente é seríssimo. E ao mesmo tempo em que a gente tem esse desafio aí à nossa frente, segue a pressão no Ministério de Minas e Energia, da Petrobras, de parte do governo, para explorar petróleo na Foz do Amazonas. A Petrobras recebeu autorização agora recentemente para explorar na margem equatorial, mais no litoral do Rio Grande do Norte, né? Não é na região amazônica. Como é que você equaciona isso? Você acha que tem chance de prosperar essa pressão aí da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia para explorar petróleo na região amazônica? Olha, Carol, é muito difícil de conciliar as coisas. Se a pressão vai prosperar ou não, e vai depender do Lula. No fim do dia, é dele que vai depender isso. Porque o que aconteceu, né, do fim de semana para cá? Primeiro foi o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que começou a celebrar
o fato de o IBAMA supostamente ter autorizado o início da prospecção na margem equatorial. Só que quando você fala margem equatorial, é uma região enorme, muito grande, que vai lá da Foz do Amazonas, no Amapá, até a Bacia Potiguar, que é na divisa ali do Ceará com o Rio Grande do Norte, onde não tem essa de começar a prospectar. A Petrobras já explora petróleo nessa região do Rio Grande do Norte há muito tempo, em terra, em mar, já os mais diferentes tipos de prospecção. O que o IBAMA não tinha dado ainda quando o ministro anunciou e só veio a assinar hoje é uma renovação para a licença de um poço de petróleo que já está autorizado lá no Rio Grande do Norte. Então não tem nada de novo. Aí o Alexandre Silveira e o presidente da Petrobras começaram a ficar vendendo como se fosse um ponto divisor de águas e uma tendência do IBAMA de rever a decisão da Foz do Amazonas. Só que isso é uma pegadinha retórica, não está no horizonte do IBAMA rever isso. Hoje, inclusive, o Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, vai ao Roda Viva. Isso deverá ser um dos assuntos mais tratados lá, porque ele fez um fio de 9 itens tentando comparar a situação da Petrobras, que já explora petróleo com sucesso na Bacia Potiguar, à região da Foz do Amazonas, como se fosse só transpor os mesmos cuidados de uma região para outra, só que a realidade de exploração em uma e em outra região é em tudo diferente. E também os critérios que o IBAMA está levando em conta são diferentes. Então, a rigor, não houve novidade sobre isso. O que foi é que o ministro de Minas e Energia criou um factoide, como se o IBAMA tivesse aprovado algo que ele não aprovou. Então, o impasse continua, não parece que vai ser com esse tipo de pressão pelas redes sociais que vai se convencer a Marina Silva e o IBAMA a mudar a sua posição. E essa situação de seca extrema na região, com a necessidade de você socorrer as populações, de você ter uma atenção para a mortandade de espécies e tudo isso, deve funcionar como uma razão a mais por parte da ministra e por parte do IBAMA a justificar por que não é tão simples você criar uma operação gigantesca de exploração de petróleo numa região inacessível como é a Foz do Rio Amazonas. Eles também sempre falaram das correntes marítimas ali naquela região como um fator a dificultar a exploração. Então, o aquecimento do oceano ali naquela região deve fortalecer esse argumento técnico do IBAMA. Então, a gente vai ainda assistir a muitos capítulos desse embate. Eu imagino que ele só vai terminar o dia que o Lula disser, olha, Marina, eu quero explorar. E aí ela vai decidir se fica ou não no governo. Ou ele disser, Marina, você tem razão, não vale a pena o desgaste global de explorar, não vai dar tempo de explorar porque o mundo vai ter de rever a sua matriz energética, então você está certa, estou arbitrando a seu favor. Acho que antes disso não tem saída possível para esse impasse. Falar sobre segurança, a gente vem acompanhando aí o problema no Rio de Janeiro, na Bahia e tal. Você até falou mais cedo do lançamento do plano de segurança do governo federal. Como é que isso responde a uma crítica aí ao Ministério de Flávio Dino? O que o pessoal achou do pacote? Olha, Bocardi, todo mundo com quem eu conversei a respeito do pacote, que tinha sido recém-lançado na hora da primeira edição do Viva Voz, e a gente comentou mais esse aspecto político, que era o fato do ministro tentar dar uma resposta a um dos principais fatores de crítica do seu governo, do seu mandato ali, né, da sua gestão à frente da segurança pública. Todo mundo com quem eu conversei achou o programa ligeiro, um programa ali genérico, sem detalhamento e sem dizer realmente como ele vai implementar aquilo a que ele está se propondo, ou seja, ser um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas. Todo mundo sabe que enfrentamento às organizações criminosas requer primordialmente inteligência financeira. Follow the money, você tirar toda a possibilidade de financiamento dessas organizações e estrangulá-la por esse aspecto. Então, teria de envolver o Ministério da Fazenda, a Receita Federal, envolver os bancos fortemente, envolver cooperação com outros países na área de inteligência, toda a área de inteligência do Ministério da Defesa. O governo anunciou algumas medidas emergenciais, anunciou as linhas gerais do seu pacote, mas deixou para fazer o detalhamento em alguns dias, em até 60 dias,
para você fazer o plano de ação. É o mesmo que você chegar para as grandes organizações criminosas do país e falar, olha só, eu estou indo aí atrás de vocês, então vocês se preparem, porque eu vou querer estrangular vocês, mas eu vou dizer como eu vou fazer isso só daqui a 60 dias. O que você permite? Que se mude dinheiro de lugar, que se previna para qualquer ação que o governo vá fazer. Então, me pareceu meio inócuo esse anúncio com pompa e circunstância. O que leva a crer que a ideia é vencer o desgaste pelo que está acontecendo no Rio de Janeiro e na Bahia, que é muito grave, muito sério, e um sinal de como essas organizações criminosas estão muito estruturadas e são muito ali ousadas em desafiar as forças de segurança, como essas forças de segurança atuam à revelia do que mandaria, por exemplo, qualquer Estatuto de Direitos Humanos, etc. Então, portanto, qualquer falta de ascendência dos governos sobre as polícias. Então, o governo quer responder a isso e ao fato de que é considerado muito omisso nessa seara e, com isso, aumentar as chances de o ministro ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, porque é isso que está em xeque, é isso que está na mesa agora. Ele passou o fim de semana dando entrevistas que foram muito mal recebidas, como eu falei mais cedo, pelo fato dele praticamente se colocar como candidato à vaga da ministra Rosa Weber. Ele deu uma recuada, notas aqui e ali dizendo que ele estava arrependido do que ele falou, mas as pessoas muito próximas a ele, muito, muito próximas, com quem eu conversei no sábado e no domingo, estavam reafirmando a entrevista dele, dizendo que é aquilo mesmo, que ele colocou tudo na condicional e que, portanto, ele não estava sentando previamente na cadeira de ministro, mas só dizendo que caso o convite viesse, aquela era a sua disposição, ou seja, não disputar mais nenhuma eleição. Porque isso também é uma crítica que se faz sempre a ele. Então eu vejo o ministro Flávio Dino hoje 100% embarcado no projeto Supremo Tribunal Federal e, inclusive, usando o Ministério da Justiça como uma plataforma de campanha para isso. Eu não sei se isso vai ser bem encarado pelo Lula, que está recebendo ali, da parte dos petistas e de outros, um fogo incessante contra a escolha desse ministro. E não deve ter gostado nada de, estando no hospital ainda, ver a manchete do Globo com o Flávio Dino falando o que ele vai fazer se ele for escolhido para o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa nunca vista antes, porque isso é a prerrogativa do presidente. O presidente, naquele momento, estava operado, estava se recuperando de uma cirurgia no hospital. Então, o que foi inusitado foi, que pegou muito mal, pegou, e ele está fazendo de tudo, inclusive toda essa mise-en-scène de segurança, para ser indicado ministro do Supremo. E essa história da Bahia é um telhado de vidro enorme, né, Vera? Porque não dá nem para dizer que é herança maldita. O PT governa a Bahia desde 2007. Né? Jacques Wagner, e Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, que, segundo também reportagem do Globo, teria começado a capitanear alguma reação, algum tipo de programa aí na área de segurança pública. A gente viu hoje esse anúncio, mas tentando daqui a alguns dias anunciar mais alguma coisa, porque é isso, virou uma pedra no sapato, um telhado de vidro enorme, né? Virou, Carol, porque mostra que o governo local não tem exatamente o pulso firme sobre a polícia, que as polícias lá estão usando as mesmas armas e as mesmas táticas criticadas pelo PT a vida inteira na polícia, por exemplo, de São Paulo, do Tarcísio, não tem diferença no tipo de enfrentamento e de abordagem que se faz, e sem que o governador Jerônimo tenha uma resposta para esse estado de coisas. E aí é injusto a conta cair só no Flávio Dino, porque ele justamente não é do PT, ele é bombardeado pelo PT, não é o candidato do PT ao Supremo, mas acaba também resvalando sobre o Ministério o fato de não ser o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ser muito focado só na primeira perna do seu nome, o que tem aumentado muito a pressão também pela divisão da pasta, com a criação do Ministério Exclusivo da Segurança. E aí uma nova divergência. O Dino gostaria de ver nesse posto o seu número 2, Ricardo Capelli. E o PT quer para si esse ministério, inclusive com entrevistas de dirigentes petistas, de que tem sim de ser desmembrado, tem sim de ser criado o Ministério da Segurança, e o PT querendo para ele, porque justamente quer passar a ter uma marca sua na segurança. É um calcanhar de Aquiles eleitoral do PT
em todos os estados, nacionalmente, há muitas décadas. Então, quer começar a fincar o seu pé nessa área também. Falar de economia, Carol? Vamos. Falar de desenrola, né? O Senado aprovou hoje o desenrola, limitação também aos juros do crédito rotativo. Era um programa importante aí para o governo. Também, apesar de toda a obstrução no Congresso, ia pegar muito mal para o parlamento embarrear um programa popular como esse, né, Vera? O que aconteceu aí, né? Foi enviado originalmente como medida provisória. E aí começou a caducar, a chegar o prazo para caducar, e o governo falou, olha, se vocês não votarem o projeto de lei que foi mandado em substituição à MP, o programa vai deixar de surtir os seus efeitos. E aí o Senado convocou às pressas uma sessão semipresencial para esta segunda-feira, não é normal fazer sessão deliberativa na segunda, e aprovou o projeto em votação simbólica. Causou até um mal-estar ali com o relator, o senador Rodrigo Cunha, que tinha uma série de sugestões a fazer para mudar o projeto, mas ficou a ver navios. O projeto ficou do jeito que ele tinha saído da Câmara, e ainda com esse acréscimo de um projeto que era do deputado Omar Nascimento na Câmara e que estabelece essa trava para os juros do crédito rotativo do cartão. Como que funcionaria? A dívida que a pessoa tem com juros só pode ser igual ao montante original da dívida. Então, você só pode aumentar em 100% a dívida a partir dos juros do rotativo. Senão, aí você para e paralisa isso. Os bancos têm até 90 dias para dar uma resposta a essa sugestão, senão passa a valer essa ideia do deputado. Quanto ao Desenrola, é um programa que o governo quer fazer, quer bater bumbo, quer fazer muita propaganda, porque ele acredita que é a possibilidade de você, de fato, limpar o nome de pequenos devedores e trazer de volta essas pessoas para o mercado de crédito, para o mercado de consumo. Então, era algo que o Lula batia desde a campanha e que agora saiu. Mas tem toda uma agenda econômica que está meio paralisada na Câmara e no Senado. Tem uma ambição de votar nessa semana alguns projetos importantes dessa agenda. Então, eu apurei, e aí trago em primeira mão aqui para o nosso ouvinte, que o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou agora à noite, na residência oficial da presidência da Câmara, o deputado Pedro Paulo, aí do Rio de Janeiro, da Carol, que deverá ser o relator do projeto que muda ali a tributação de fundos exclusivos e de empresas offshore. Ele vai juntar a MP da tributação de fundos fechados com o PL da tributação de fundos offshore e vai relatar as duas coisas. Se ele ainda nem foi designado oficialmente, se a conversa vai ser agora à noite, qual é a possibilidade disso ser votado ainda essa semana, antes do deputado Arthur Lira viajar para uma viagem que ele vai ficar muitos dias fora, na China e na Índia? A possibilidade é justamente ele, Arthur Lira, querer. A gente já viu que quando ele quer, ele faz votar, faz chover, e se ele decidir que a hora é votar e que ele quer viajar com isso votado e com mais esse crédito ali na conta do desenrola dele para o Haddad, ele vai fazer. Então, é isso que está em jogo agora. Ele chamou o deputado Pedro Paulo lá. Tudo indica que ele está disposto a levantar uma obstrução que ele mesmo estabeleceu enquanto negociava algumas coisas para si e para o seu grupo político. Então, esses projetos são vitais para o Haddad, para ele aumentar a arrecadação como ele pretende, e eles podem desenrolar, se depender do Arthur Lira, ele parece estar querendo. A música qual é? Bom, a música, eu te juro que